sobe para 7 o número de casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. E no jornal de hoje você vai ver também: número de famílias inadimplentes sobe no mês de maio. Junho Violeta alerta a sociedade no combate à violência contra idosos. Presidente Jair Bolsonaro propõe ressarcir estados em troca de ICMS zero para combustíveis. ONU investiga violações de direitos humanos na Ucrânia. Juntos pelo todo, vamos conhecer o trabalho da COAP, a cooperativa que trabalha no atendimento pré-hospitalar. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. O Ministério da Saúde atualizou para 7 o número de casos suspeitos de varíola dos macacos. O caso, em investigação mais recente, foi notificado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Segundo a pasta, os pacientes estão isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita a coleta para análise laboratorial. Até o momento, o Brasil não possui nenhum caso confirmado da doença. Os estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo têm um caso suspeito cada um e outros 2 casos são monitorados em Rondônia. A Secretaria da Saúde do Ceará informou hoje que o caso suspeito residente no estado foi descartado após investigação epidemiológica e laboratorial com teste negativo para varíola. E a campanha Junho Violeta, que acontece neste mês, tem por objetivo sensibilizar a sociedade em prol do combate à violência contra idosos. No mês de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Em tempos de pandemia, a data ganha ainda mais relevância devido ao aumento das denúncias de crimes contra pessoas que são fragilizadas, sofrem negligência, abandono, abuso, violência física e psicológica. A Constituição já prevê no artigo 213 que é dever do Estado, da sociedade, da família, ela amparar o idoso e garantir que ele tenha uma vida digna, um bem-estar. E junto a isso, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, ela estabelece um rol de direitos para os idosos e também estabelece penas para os casos em que há o desrespeito desses direitos dos idosos. De acordo com especialistas, uma das violências evidentes contra os idosos é a psicológica. Os crimes mais comuns, os tipos de violência em que o idoso é vítima, eu diria que da violência psicológica. E também é uma violência que nem chega aos holofotes, né? É uma violência praticada, que é velada ali no seio familiar, que nem se chega ao conhecimento das pessoas. Segundo o Dr. Nairton Cruz, alguns idosos que sofrem violência acabam mudando seu comportamento perante a sociedade. Observe ao seu redor se existe aquele idoso que antes era uma pessoa que contribuía no seu meio, que era uma pessoa sorridente, mas passou a ficar mais isolada, ou aquela pessoa que passou a evitar as reuniões de amigos, reuniões familiares. Existe como nós ajudarmos essas pessoas. De acordo com a advogada Jamile Rodrigues, as denúncias podem ser realizadas através do número 100. Eu aconselharia discar 100, porque é anônimo, é gratuito e funciona 24 horas. Você faz a denúncia e a partir de então essa denúncia vai ser encaminhada e vai ser apurada. Daí então, a partir da apuração, é que se constatado que há o crime, aí irão ser tomadas as providências para esse caso. E no próximo bloco, a pauta é política e ainda nesta edição, o crescimento do número de famílias inadimplentes no Brasil. Voltamos já. PL apresenta ao TSE empresa para auditar as eleições de 2022. Comissão da Câmara
aprova projeto que libera propaganda de arma de fogo. Assuntos para a pauta é política. O PL pediu ao Tribunal Superior Eleitoral, nesta terça-feira, o credenciamento do Instituto Voto Legal para auditar as eleições de 2022. De acordo com a regulamentação do TSE, todos os partidos políticos podem indicar representantes para acompanhar os trabalhos de auditoria do pleito. O Instituto Voto Legal é uma empresa criada em 2021, sediada em São Paulo e presidida pelo engenheiro Carlos Rocha, que é formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que libera a propaganda de armas de fogo no país. A proposta permite que os produtores, comerciantes, exportadores e importadores de arma de fogo promovam anúncios publicitários em veículos de comunicação e redes sociais. A permissão é estendida a clubes e instrutores de tiros. O projeto não prevê regra para anúncios antes de ir ao Senado. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara. Se houver o recuso, o texto também pode ser analisado pelo plenário da Câmara. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta segunda-feira uma proposta para reduzir impostos estaduais sobre os combustíveis. Câmara dos Deputados, o comando do deputado Arthur Lira, aprovou um projeto de lei complementar. Está no Senado. Fala, então, da redução de impostos para a essencialidade. Tem a ver com os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Fixa num teto máximo o ICMS disso em 17%. A gente espera, obviamente, que haja um entendimento por parte do Senado Federal, dos senhores senadores, para aprovação deste projeto de lei complementar. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também, no gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente. A partir desta terça-feira, os brasileiros vão poder reconhecer firma de forma totalmente digital. A plataforma online trará benefícios para os mais de 100 milhões de usuários. Pela primeira vez na história, os brasileiros vão poder reconhecer firma de forma totalmente digital em qualquer cartório do país. A plataforma online, que começou a funcionar nesta terça-feira, dia 7, trará benefícios para os mais de 100 milhões de usuários que usam o serviço anualmente.
O reconhecimento de firma é o procedimento que atesta a autoria de uma assinatura em um documento. O certificado utilizado, por exemplo, na compra de imóveis e automóveis. A parcela de inadimplentes chegou a 28,7% das famílias brasileiras em maio. É a 8ª alta consecutiva do indicador, que vem crescendo desde outubro de 2021. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor CNC, divulgados nesta terça-feira, mostrou a 8ª alta consecutiva do indicador. O crescimento vem sendo observado desde outubro de 2021. A parcela de inadimplentes, aquelas que têm contas ou dívidas em atraso, chegou a 28,7% das famílias brasileiras em maio. Em abril, a inadimplência havia ficado em 28,6%. O percentual de famílias endividadas ficou em 77,4% em maio, abaixo dos 77,7% de abril, interrompendo 3 meses de altas. As famílias que não terão condição de pagar suas contas em atraso também caiu, de 10,9% em abril para 10,8% em maio. O tipo de dívida mais comum continua sendo o cartão de crédito, responsável pelo endividamento de 88,5% das famílias endividadas. E no próximo bloco, as imagens do dia, o noticiário internacional e o Juntos pelo Todo. Voltamos já. E no quadro Juntos pelo Todo de hoje, vamos conhecer o trabalho da Coap, uma cooperativa que trabalha com assistência hospitalar. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A Cooperativa de Profissionais da Saúde é focada em geração de pontos de trabalho em atendimento hospitalar e pré-hospitalar. Um dos objetivos da cooperativa é garantir a segurança dos pontos de trabalho, trazendo capacitações aprofundadas e melhor desenvoltura dos cooperados. Hoje é a maior cooperativa do Norte-Nordeste de profissionais de saúde e foi fundada em 2009 por um grupo de médicos, eu sou um deles, 23 médicos naquele momento, mas que, com o passar desses anos e com as características do mercado e a necessidade de prestação de serviço à população por entes públicos e privados, tivemos um crescimento muito vigoroso. Hoje somos mais de 20 mil cooperados, mais de 4 mil médicos, mais de 3 mil enfermeiras, mais de 8 mil técnicos de enfermagem, profissionais de saúde. Segundo o Dr. Hugo Leandro, neste momento de pandemia, a cooperativa passou por diversos tipos de desafios. A pandemia foi um grande desafio, causou uma enormidade de perdas, perdemos profissionais, eu acho que esse foi um grande desafio, nós perdemos em torno de 35 cooperados na pandemia, mas fizemos a diferença. Nós executamos hoje mais de 1 milhão de horas trabalhadas por mês. E isso, na pandemia, nós salvamos um número muito grande de vidas dos nossos profissionais. Porque, pela característica do cooperativismo, que consegue se adequar com muita rapidez às mudanças de demanda, nós duplicamos, triplicamos, quadruplicamos equipes em muitas unidades de saúde públicas e privadas. De acordo com o doutor, a cooperativa tem a sua importância na geração de empregos dentro do mercado de trabalho. O cooperativismo é uma ferramenta muito importante para a prestação de serviço à população, porque consegue se adequar à demanda, consegue apresentar o profissional capaz, treinado, legalmente habilitado para prestar esse serviço, sem
precisar de períodos muito longos. A gente consegue apresentar o profissional com muita rapidez. Isso é de imensa importância. Além da ampla qualificação profissional, a cooperativa oferece diversos benefícios para os seus cooperados. Os cooperados eles possuem diversos benefícios. O primeiro e mais importante de todos, sem dúvida, é o campo de trabalho. A Coap, por ser uma cooperativa de saúde, uma cooperativa que, diferente do que muitos pensam, não só de médicos, mas de várias áreas da saúde, ela oferece campo de trabalho, de atuação para aquele profissional. Nós temos também um núcleo de ensino próprio, nós temos o NEP, o nosso núcleo, inclusive fortalecido agora, contratamos novas pessoas. O nosso objetivo é capacitar cada vez mais nosso cooperado para que ele enfrente o mercado de trabalho de forma digna. Nós queremos que o nosso cooperado se destaque no mercado de trabalho. Então, a Coap, ela trabalha, ela fornece e ela luta muito por essa capacitação. Primeira de uma cooperativa séria que somos, é de gerar postos de trabalho para os nossos cooperados. É tanto que a gente tem uma dedicação muito vigorosa em conseguir contratos, gerando oportunidade de trabalho para os nossos profissionais. Essa é a nossa função primordial e, com isso, a gente tem a alegria de executar esse trabalho atendendo a população, prestando um serviço de altíssimo nível. Apoio à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Vamos conferir agora o noticiário internacional com as imagens da Euronews. O francês ativista ambiental e fundador do Grupo Nacional de Vigilância de Árvores, Thomas Braille, acampou numa árvore perto da Torre Eiffel, em Paris. Ele protesta por conta de um projeto da prefeitura que previa a derrubada de quase 20 árvores que ficam aos pés da Torre Eiffel para construir lookers para visitantes e salas reservadas para os empregados do ponto turístico. Com uma mobilização de opositores, a ideia, que começou no final de abril, obrigou a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, a se comprometer a não derrubar nenhuma árvore. No entanto, a socialista não renunciou totalmente ao projeto. Uma caravana humana de milhares de imigrantes venezuelanos atravessaram o México em direção aos Estados Unidos. Eles chegaram na noite desta segunda-feira à cidade de Álvaro Obregón, no estado de Chiapas. Um dos migrantes relataram a difícil tarefa de atravessar a selva, mas tinham que fazer isso para dar aos filhos uma melhor qualidade de vida. Segundo eles, é horrível viver na Venezuela. A caravana partiu da cidade de Tapachula, no sul do México, poucas horas antes do presidente Andrés Manuel López Obrador anunciar que não participaria da Cimeira das Américas, que acontece esta semana em Los Angeles, devido ao fato da administração de Joe Biden não ter convidado a Venezuela, a Nicarágua e Cuba. Após semanas de investigações, a ONU relatou 124 casos de alegada violência sexual cometida na guerra da Ucrânia. A invasão russa está marcada por numerosas alegações de crimes e abusos cometidos por soldados russos, como bombardeamentos contra civis, assassinatos e violação sexual. As alegações de violação pelas tropas russas na Ucrânia provocaram uma onda de protestos e manifestações em numerosas cidades por todo o mundo. Os casos relatados pela ONU abrangem todas as regiões ucranianas onde as tropas russas têm atuado. Vamos conferir as imagens que marcaram esta terça-feira. Mais de 18 milhões de alunos de cerca de 54 mil escolas de todas as regiões do país participaram hoje da primeira fase da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada.
Essa é considerada a maior competição científica do país e alcança nesta edição 99,78% dos municípios brasileiros. O Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o Google, anunciou nesta terça-feira a ampliação da ferramenta de emissão de alertas sobre desastres naturais no Brasil. A iniciativa é da Defesa Civil Nacional por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Os alertas são disponibilizados por meio de um cadastro na interface de divulgação de alertas públicos, em que as defesas civis, estaduais e municipais podem enviar diversos avisos por meio de SMS, Telegram, TV por assinatura e pelo Google. E fica por aqui o jornal desta terça-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp, Instagram, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. Continue acompanhando a nossa programação. União Brasil, informação além da notícia.